Existe um momento em que o corpo começa a sussurrar. Não é um grito. Não é dor gritante nem desespero evidente. É algo mais sutil, mais profundo. Algo que só quem está atento consegue perceber. Elizabeth Kubler-Ross passou décadas ao lado de pessoas que estavam morrendo. E nesse tempo, ela aprendeu algo que poucos sabem. A morte não chega de surpresa. Ela envia sinais. Sinais claros, repetidos, gentis até. Como se o corpo e a alma começassem a desapegar devagar, preparando a despedida do mundo físico. Mas a maioria das pessoas ignora esses sinais, seja por medo, negação, ou simplesmente porque nunca ninguém lhes contou que eles existem. Kubler-Ross observou esses sinais em hospitais, em casas, em leitos finais. Ela conversou com centenas de pacientes terminais, e todos, de formas diferentes, relatavam as mesmas experiências. Não eram coincidências. Eram padrões. Como se houvesse uma linguagem universal da transição, uma gramática do fim. E essa gramática, para ela, não falava apenas de fim, falava de transformação, de passagem, de algo que continua. Os 10 sinais que ela identificou não são apenas físicos. Eles tocam o emocional, o espiritual, o invisível. Alguns são evidentes para médicos e enfermeiros. Outros só a família percebe. E há aqueles que apenas o moribundo sente, mas não consegue explicar. Kubler-Ross acreditava que reconhecer esses sinais não serve para assustar, mas para preparar. Para permitir que o último capítulo da vida seja vivido com dignidade, paz e conexão. Para que ninguém morra sozinho, confuso ou assustado. E, talvez mais importante, para que quem fica possa compreender que a morte não é um monstro, é uma passagem. O primeiro sinal que ela identificou é algo que surpreende muita gente. Não é a dor. Não é a fraqueza extrema. É o isolamento voluntário. Semanas ou dias antes de morrer, a pessoa começa a se afastar. Não de forma agressiva, mas gentil. Ela cancela compromissos, evita conversas longas, prefere ficar em silêncio, sozinha no quarto, ou com uma ou duas pessoas apenas. Parentes acham que é depressão. Amigos pensam que a pessoa está sendo ingrata ou mal-humorada. Mas Kubler-Ross via ali um movimento da alma. Um recolhimento. Como se o espírito começasse a desfazer laços, devagar, para não machucar. Como se ele soubesse que o tempo no corpo estava terminando e precisasse se preparar interiormente para o que vem depois. Esse afastamento não é rejeição, é reverência. A pessoa está começando a habitar um espaço entre dois mundos. Ela ainda está aqui, mas já está vendo o lá. E esse lugar intermediário exige silêncio, exige introspecção. Kubler-Ross dizia que forçar alguém nesse estado a socializar, a animar-se, a lutar, pode ser uma violência. Porque a alma está fazendo um trabalho invisível, está revisando a vida, está fazendo as pazes, está se despedindo internamente de tudo que foi. O segundo sinal vem logo em seguida, e é ainda mais sutil. A pessoa começa a dormir muito mais. Não por cansaço comum, mas por um tipo diferente de exaustão. É como se o corpo estivesse gastando toda a energia restante em processos invisíveis. E nesse sono profundo, algo extraordinário acontece. Kubler-Ross ouvia relatos de sonhos intensos. Sonhos com parentes já falecidos. Sonhos com lugares de paz. Sonhos onde a pessoa era jovem novamente, livre, sem dor. Ela acreditava que esses sonhos não eram apenas criação do cérebro moribundo. Eram encontros, preparações, visitas do outro lado dizendo: está tudo bem, estamos aqui esperando, você não vai estar sozinho. E muitas vezes, quando a pessoa acordava desses sonhos, seu rosto estava sereno, tranquilo, como se tivesse recebido uma notícia boa. Kubler-Ross incentivava os familiares a perguntar sobre esses sonhos, a ouvir sem julgar, sem dizer: isso é só imaginação, porque para quem está morrendo, esses sonhos são mais reais que a própria vida. São pontes, são abraços antecipados. O terceiro sinal é físico, e os médicos conhecem bem. A pessoa começa a recusar comida e água, não por birra, não por desistência, mas porque o corpo simplesmente não precisa mais. Ele está desligando os sistemas. O metabolismo desacelera. A digestão para. E forçar alguém a comer nessa fase, Kubler-Ross alertava, pode causar desconforto e até dor. O corpo sabe o que está fazendo. Ele está economizando energia para o que realmente importa agora, a transição.
A alma está se soltando das amarras biológicas. E comer, beber, processar nutrientes são amarras. São compromissos com o mundo físico. E a pessoa já está começando a romper esse contrato. Familiares muitas vezes entram em pânico. Ele vai morrer de fome. Mas Kubler-Ross explicava. Ele não vai morrer de fome. Ele está morrendo e o corpo está facilitando isso. Respeitar essa recusa é um ato de amor. É deixar que o processo natural aconteça sem interferência. O quarto sinal aparece nas mãos e nos pés. Eles ficam frios, às vezes roxos, às vezes pálidos. O sangue começa a se concentrar nos órgãos vitais. O coração, o cérebro, os pulmões recebem prioridade. As extremidades são abandonadas primeiro. É o corpo priorizando. É a biologia fazendo escolhas. E Kubler-Ross via beleza nisso. Não frieza. Ela via o corpo sendo sábio, até o último momento. O quinto sinal é um dos mais marcantes, e Kubler-Ross falava dele com uma mistura de espanto e reverência. A confusão mental. Nos últimos dias, a pessoa pode começar a falar com alguém que não está ali. Ela aponta para o canto do quarto. Sorri para o vazio. Chama pelo nome de alguém que morreu anos atrás. A família se assusta. Pensa em demência, em delírio. Médicos às vezes aumentam medicações. Mas Kubler-Ross insistia. Não é confusão, é clareza. A pessoa está começando a ver o que sempre esteve ali, mas que os vivos não conseguem enxergar. O véu entre os mundos está se tornando transparente. E quem está do outro lado vem dar as boas-vindas. Ela coletou centenas de relatos assim. Pacientes que diziam: minha mãe está aqui. Ela está sentada na cadeira. Ela está me dizendo que está na hora. E a mãe tinha morrido 10, 20 anos antes. Outros falavam de figuras de luz, de presenças reconfortantes, de vozes suaves. Kubler-Ross não via nisso alucinação. Via preparação espiritual. Via o que ela chamava de equipe de recepção. Como se ninguém morresse sozinho, de fato. Como se sempre houvesse alguém esperando do outro lado, estendendo a mão. E o mais impressionante, depois dessas visões, a maioria das pessoas ficava calma. A ansiedade diminuía. O medo sumia. Era como se tivessem recebido uma confirmação, uma promessa cumprida. Você não vai sumir. Você vai continuar. E vai estar cercado de amor. O sexto sinal é silencioso, mas poderoso. A pessoa começa a fazer revisões de vida. Fala de memórias antigas, relembra eventos da infância, da juventude, conta histórias que ninguém sabia. Pede desculpas por coisas pequenas. Agradece por gestos esquecidos. Kubler-Ross via isso como um trabalho da alma. Um balanço final. Como se a pessoa estivesse fechando as contas emocionais, resolvendo pendências, limpando o que ficou sujo. E esse processo, ela acreditava, não era opcional. Era necessário. A alma precisa partir leve. Precisa soltar o peso da culpa, do ressentimento, da mágoa. Precisa perdoar e ser perdoada. Familiares às vezes se irritam. Por que ele fica repetindo essas histórias? Mas Kubler-Ross pedia paciência. Escute. Valide. Diga que você entende. Porque ele está fazendo um trabalho sagrado. Está preparando a própria alma para partir. E quando a pessoa termina essas revisões, quando ela parece ter dito tudo o que precisava, algo muda. Ela relaxa. Como se uma mala pesada tivesse sido colocada no chão. O sétimo sinal é físico e inconfundível. A respiração muda. Ela fica irregular, às vezes rápida, às vezes lenta. Pausas longas entre uma respiração e outra. É o que os médicos chamam de respiração de Cheyne-Stokes. O corpo está perdendo o controle automático. Os músculos respiratórios estão cansados. O cérebro está desligando funções. E para quem assiste pode ser angustiante. Aquela pausa de 10, 15 segundos sem respirar. O coração acelera de quem está ao lado. Ele morreu? Mas então vem outra respiração, profunda, ofegante. E o ciclo recomeça. Kubler-Ross ensinava que essa fase pode durar horas, às vezes dias, e que a pessoa, mesmo que pareça inconsciente, ainda pode estar ouvindo. Ela incentivava as famílias a continuar falando. A segurar a mão. A dizer palavras de amor, de perdão, de despedida. Porque a audição é um dos últimos sentidos a ir embora. E a pessoa, mesmo que não consiga responder, está absorvendo. Está sentindo. Está sendo acompanhada.
O oitavo sinal é um mistério que Kübler-Ross explorou com curiosidade de cientista e coração de mística. Nos últimos momentos, muitas pessoas experimentam o que ela chamou de o último surto de energia. De repente, alguém que estava quase inconsciente acorda. Senta-se. Fala claramente. Pede comida. Ri. Conversa como se estivesse bem. Familiares se enchem de esperança. Ele melhorou! É um milagre! Mas Kübler-Ross sabia que não era melhora. Era despedida. O corpo estava dando um último presente. Uma última chance de conexão. Como se a alma estivesse dizendo: antes de ir, eu quero olhar nos seus olhos mais uma vez. Eu quero que você saiba que está tudo bem. Esse surto pode durar minutos, às vezes 1 hora. E depois, a pessoa volta ao estado anterior. Mais profundo, mais distante. E em poucas horas ou dias, ela parte. Kübler-Ross aconselhava: se isso acontecer, não se prenda à esperança de cura. Prenda-se ao momento. Viva aquele presente. Diga o que precisa ser dito, porque é isso que a alma está pedindo. Uma despedida consciente. Uma última troca de amor. O nono sinal é talvez o mais sutil de todos. E Kübler-Ross o descobriu ouvindo os próprios moribundos. Eles diziam que sentiam uma presença. Não uma pessoa específica, mas algo maior. Uma paz envolvente. Uma luz interior. Alguns chamavam de Deus. Outros de energia universal. Alguns simplesmente diziam: eu sinto que está tudo bem. Eu não sei explicar, mas está. Era como se, naquele momento de maior fragilidade física, a alma estivesse mais forte, mais conectada com algo além do corpo. Como se a proximidade da morte abrisse uma porta espiritual. E do outro lado dessa porta, havia certeza. Havia amor. Havia acolhimento. Kübler-Ross acreditava que essa sensação não era ilusão criada pelo cérebro em colapso. Era real. Era a alma reconhecendo seu verdadeiro lar. E por isso, muitas pessoas que experimentavam isso paravam de ter medo. Elas não queriam mais lutar. Não porque desistissem da vida, mas porque aceitavam a transição. Porque sentiam que do outro lado não havia vazio. Havia continuidade. E então chegamos ao 10º sinal. O mais enigmático. O mais difícil de explicar. E talvez o mais importante de todos. O 10º sinal que Kübler-Ross identificou não é algo que os médicos medem. Não aparece em exames. Não está nos livros de medicina. Mas está nos relatos. Está nas histórias sussurradas por enfermeiros, por cuidadores, por familiares que passaram noites ao lado de quem estava morrendo. É o momento em que a pessoa escolhe quando partir. Não de forma consciente, talvez, mas de forma profunda. Como se a alma tivesse autonomia sobre o último ato. Como se ela esperasse algo. Alguém. Uma permissão. Uma despedida. Kübler-Ross viu isso repetidas vezes. Pessoas que seguravam a vida até que um filho distante chegasse. Até que uma última conversa acontecesse. Até que alguém dissesse: está tudo bem. Você pode ir. Eu vou ficar bem. E então, minutos depois dessas palavras, a respiração parava. O coração cessava. Como se a pessoa estivesse apenas esperando para não deixar ninguém com culpa, com dor, com a sensação de abandono. Era um último gesto de cuidado. Um último ato de amor. Mas também havia o oposto. Pessoas que esperavam todos saírem do quarto. Que partiam exatamente no momento em que a filha ia ao banheiro, ou o marido saía para tomar um café. E Kübler-Ross entendia isso também. Algumas almas não conseguem partir sendo observadas. Não por frieza, mas por proteção. Elas não querem que seus amados vejam o último suspiro. Não querem que aquela imagem fique gravada. Então esperam a solidão. Esperam a intimidade. E partem em silêncio, como quem sai de uma casa sem bater a porta para não acordar ninguém. Esse controle invisível sobre o momento da morte intrigava Kübler-Ross profundamente, porque desafiava a ideia de que a morte é puramente biológica. Se fosse apenas falência de órgãos, por que tantas pessoas pareciam escolher o instante? Por que mães esperavam ver o filho uma última vez? Por que pais partiam exatamente após ouvir "eu te perdoo"? Havia algo ali que a ciência não conseguia tocar. Havia vontade. Havia alma. Havia um cronômetro interior que não obedecia apenas ao corpo. E isso trazia um alívio imenso para as famílias, porque significava que seus entes queridos não eram vítimas passivas da morte.
Eles eram participantes. Eles tinham dignidade até o fim. E se alguém partia enquanto você não estava no quarto, não era porque você falhou. Era porque talvez aquela pessoa precisasse daquele momento sozinha. E está tudo bem. Esses 10 sinais, para Kubler-Ross, não eram um manual para prever a morte com precisão. Eram um mapa emocional. Uma linguagem para ajudar os vivos a entenderem o que estava acontecendo com quem amavam. Porque quando você reconhece os sinais, você para de lutar contra o inevitável. Você para de tentar animar alguém que está se recolhendo. Você para de forçar comida. Você para de achar que as visões são delírio. E você começa a acompanhar, a honrar, a estar presente de verdade. Ela dizia que os últimos dias de vida não precisam ser apenas dor e desespero. Podem ser sagrados. Podem ser íntimos. Podem ser um período de conexão profunda, onde máscaras caem, onde verdades são ditas, onde o amor é sentido sem filtros. Mas isso só acontece quando paramos de negar a morte. Quando a olhamos nos olhos. Quando a aceitamos como parte da vida, não como inimiga. E talvez o ensinamento mais poderoso de Kubler-Ross seja este. A morte não é o fim. Ela via isso nos olhos de centenas de pessoas que estavam morrendo. Via paz. Via luz. Via algo que transcendia o corpo. Ela coletou milhares de relatos de experiências de quase morte. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e voltaram. E todas, de culturas diferentes, religiões diferentes, contavam histórias parecidas. Saíram do corpo. Viram uma luz. Sentiram amor incondicional. Encontraram parentes falecidos. E muitas não queriam voltar, porque do outro lado diziam: não há dor. Não há medo. Há apenas paz. Kubler-Ross passou a vida tentando remover o terror que cercava a morte. Tentando mostrar que morrer não é ser apagado. É ser transformado. É voltar para casa. E que os sinais que o corpo envia antes de partir não são sinais de derrota. São sinais de preparação. Como uma lagarta que se fecha no casulo. Do lado de fora parece que ela está morrendo. Mas por dentro, está se transformando em algo que pode voar. Ela também ensinava algo fundamental. Se você tem alguém próximo que está vivendo esses últimos dias, não desperdice tempo com arrependimentos. Não fique paralisado pela tristeza. Sente ao lado. Segure a mão, fale, ouça, perdoe, agradeça. Porque esses momentos são presentes. São oportunidades raras de estar totalmente presente com alguém que está atravessando a maior transição da existência. E sua presença, sua voz, seu toque, fazem diferença. Mesmo que a pessoa não consiga responder. Mesmo que pareça inconsciente. Ela sente. Ela sabe que não está sozinha. E se você já perdeu alguém e não teve chance de se despedir, Kubler-Ross dizia: não se torture. A conexão entre almas não precisa de palavras. Não precisa de presença física. Você pode falar com quem já partiu, pode pedir perdão, pode agradecer, pode dizer, eu te amo. E de alguma forma, naquele plano onde eles estão agora, eles ouvem, eles sentem. E eles respondem, não com palavras, mas com sinais, sonhos, coincidências. Sensações de paz repentina. Borboletas que pousam no seu ombro. Músicas que tocam no momento certo. Kubler-Ross acreditava que quem parte nunca nos abandona completamente. Eles apenas mudam de forma. E continuam amando. Continuam perto. Do jeito deles. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja passando por isso agora. Talvez esteja acompanhando alguém nos últimos dias. Talvez esteja tentando entender o que está acontecendo. E este conhecimento, essas palavras, esses sinais, não vão tirar a dor, mas podem tirar o medo. Podem transformar confusão em compreensão. Podem fazer com que você veja beleza, onde antes só via tragédia. E esse é o maior presente que Kubler-Ross nos deixou. A coragem de olhar para a morte. E a sabedoria de ver que ela não é o fim de tudo. É a porta para algo novo. Se este conteúdo está tocando seu coração, se está ajudando você a entender o que está vivendo, deixe seu like neste vídeo. E se inscreva no canal. Porque vamos continuar explorando esses mistérios. Essas verdades que Kubler-Ross dedicou sua vida a revelar. E você não precisa passar por isso sozinho. Há uma comunidade aqui. Há escuta. Há acolhimento. Mas há algo que Kubler-Ross aprendeu e que muitos não sabem. Nem todas as mortes são iguais. Nem todas as transições seguem o mesmo ritmo.
Há pessoas que partem em paz, cercadas de amor, com todos os sinais aparecendo gentilmente, um após o outro, como degraus de uma escada que leva para cima. Mas há outras que morrem em agonia, em medo, em negação até o último segundo. E Kübler-Ross queria entender por quê. O que fazia a diferença? Por que algumas almas pareciam deslizar suavemente para o outro lado, enquanto outras se agarravam ao corpo com desespero, lutando contra o inevitável? A resposta, ela descobriu, estava na vida que a pessoa viveu. Não em termos de sucesso, dinheiro ou fama, mas em termos de resolução, de perdão, de pendências emocionais. Pessoas que viviam com culpas profundas, com raivas não resolvidas, com mágoas guardadas por décadas, tinham mortes mais difíceis. Não porque estivessem sendo punidas, mas porque a alma carregava peso. E peso não deixa você voar. Você tenta partir, mas algo te puxa de volta. Algo te prende. E esse algo são as correntes invisíveis que você mesmo criou em vida. Kübler-Ross via pacientes que, mesmo inconscientes, pareciam inquietos. Gemiam, se contorciam, não respondiam às medicações para a dor. E quando ela conversava com as famílias, descobria histórias. Um pai que nunca pediu desculpas ao filho. Uma esposa que nunca perdoou a traição. Um irmão que guardou rancor por herança. E essas histórias estavam vivas dentro de quem estava morrendo. Estavam queimando, impedindo a paz. Então ela começou a fazer algo radical. Ela trazia as famílias para o quarto, pedia que conversassem, que dissessem em voz alta o que nunca tinham dito. Eu te perdoo. Me desculpe. Eu te amo, apesar de tudo. E algo extraordinário acontecia. A pessoa, mesmo aparentemente inconsciente, relaxava. A respiração ficava mais suave. A expressão mudava. E em poucas horas, ela partia. Em paz. Como se aquelas palavras tivessem quebrado as correntes. Como se a alma finalmente tivesse permissão para ir. Isso ensinou a Kübler-Ross algo profundo. O perdão não é um favor que você faz para o outro. É uma libertação que você dá para si mesmo. E na hora da morte, isso fica cristalino. Porque você não pode levar raiva para o outro lado. Não pode levar culpa. Não pode levar ressentimento. Essas coisas são pesadas demais. Elas pertencem ao mundo físico, ao ego. E a alma, quando está prestes a partir, precisa soltar tudo isso. Precisa ficar leve. Senão, a transição é tortura. Ela também percebeu que havia um grupo específico de pessoas que tinha mortes particularmente difíceis. Eram aquelas que nunca tinham pensado na própria morte, que nunca tinham refletido sobre o sentido da vida. Que viviam no automático, acumulando coisas, perseguindo status, evitando qualquer conversa sobre finitude. E quando a morte chegava, elas entravam em pânico, porque não estavam preparadas. Não espiritualmente, não emocionalmente. Era como ser jogado em um exame sem nunca ter estudado. Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você só sente medo. Kübler-Ross defendia que a preparação para a morte deveria começar na vida. Não de forma mórbida, mas de forma consciente. Viver sabendo que você é mortal muda tudo. Faz você priorizar o que importa. Faz você perdoar mais rápido. Faz você amar com mais intensidade. Faz você soltar o que é pequeno. Porque quando você sabe que um dia vai partir, você para de adiar. Para de guardar palavras. Para de esperar o momento perfeito. Você vive agora. Você ama agora. Você se reconcilia agora. E havia outro fenômeno que Kübler-Ross estudou com profundidade. Ela percebeu que muitas pessoas, dias antes de morrer, começavam a falar sobre viagens. Diziam coisas como: eu preciso arrumar as malas. O trem está chegando. Eu vou para casa. Familiares achavam que era confusão, mas Kübler-Ross via metáfora. Via a alma se preparando, porque a morte é uma viagem. É uma mudança de endereço, e a pessoa, em algum nível profundo, sabia disso. Ela estava se arrumando, estava se preparando para embarcar. Alguns falavam de verem estradas, pontes, portões, jardins. E Kübler-Ross acreditava que essas imagens não eram aleatórias. Eram símbolos pessoais que a alma usava para traduzir o que estava prestes a acontecer. Porque como você explica algo que não tem palavras? Como você descreve uma dimensão que não tem forma física? Você usa o que conhece. Estradas, porque indicam movimento. Pontes, porque indicam passagem. Portões, porque indicam entrada em algo novo.
Jardins, porque indicam paz. Ela também coletou histórias fascinantes de crianças que estavam morrendo. E crianças, Kubler-Ross dizia, não têm os filtros dos adultos. Elas falam o que veem. E muitas crianças, dias antes de morrer, desenhavam. Desenhavam anjos. Desenhavam figuras de luz. Desenhavam pessoas que a família reconhecia como avós, tios, irmãos que já tinham morrido, mas que a criança nunca tinha conhecido em vida. Como ela sabia? Como ela desenhava o rosto de alguém que morreu antes dela nascer? Kubler-Ross não tinha dúvida, porque essa criança estava vendo. O véu tinha caído, e ela estava sendo visitada. E havia um detalhe que ela observava sempre. Crianças que estavam morrendo raramente tinham medo. Elas falavam da morte com naturalidade. Diziam coisas como, eu vou embora amanhã, ou, a senhora de luz disse que vai me levar. E os pais destroçados tentavam negar. Não, meu amor, você vai ficar aqui. Mas a criança sabia. E Kubler-Ross pedia aos pais que não negassem, que ouvissem, que acreditassem, porque a criança estava lhes dando um presente, estava dividindo o que estava vendo. E se os pais conseguissem ouvir sem desespero, conseguiriam sentir um pouco da paz que a criança estava sentindo. Outro padrão que ela identificou foi o papel dos animais. Pessoas que tinham um vínculo profundo com um pet, muitas vezes viam esse animal antes de morrer. Mesmo que o animal tivesse partido anos antes, o cachorro aparecia no quarto, o gato pulava na cama, e a pessoa sorria, estendia a mão, dizia o nome, e ficava tranquila. Kubler-Ross acreditava que animais também têm alma, e que eles, assim como pessoas, esperam por nós do outro lado, porque o amor não tem espécie. O amor transcende forma, e se você amou profundamente um animal em vida, ele estará lá quando você atravessar, para guiar você, para te dar as boas-vindas, para dizer sem palavras, você não está sozinho, eu estava esperando. Essa ideia reconfortava muitas pessoas, porque o luto por um animal, Kubler-Ross sabia, é tão real quanto o luto por um humano. E a sociedade muitas vezes invalida isso. Era só um cachorro. Você pode ter outro. Mas quem ama, sabe que não é só. É família, é companheiro, é alma. E saber que aquele ser estará esperando do outro lado, que haverá um reencontro, transformava a dor em esperança. Mas Kubler-Ross também falava de algo mais sombrio. Ela falava das mortes que aconteciam antes do tempo. Suicídios, acidentes, mortes repentinas. E ela tinha uma visão específica sobre isso. Para ela, cada alma tinha um contrato, um plano, uma missão nesta vida. E quando alguém partia antes de completar esse contrato, a transição era diferente. Não necessariamente punitiva, mas confusa. A alma ficava desorientada, porque saiu do corpo antes de estar pronta. Antes de ter aprendido o que veio aprender. E isso criava um tipo de limbo, não eterno, mas temporário. Um período de ajuste, de compreensão, de cura. Kubler-Ross não falava de suicídio com julgamento. Ela falava com compaixão, porque entendia que a dor que leva alguém a interromper a própria vida é dor real. É sofrimento que ultrapassou todos os limites, e essa pessoa, na visão dela, não ia para um lugar de castigo, mas ia para um lugar de aprendizado. Porque a vida que foi interrompida trazia lições, trazia crescimento, e essas lições não desaparecem só porque o corpo foi abandonado. A alma ainda precisa processar, ainda precisa compreender. E muitas vezes, Kubler-Ross acreditava, essa alma escolhe voltar. Reencarnar. Tentar novamente. Completar o que ficou inacabado. Essa ideia de reencarnação era central no pensamento dela. Ela não via a vida como um evento único. Via como um ciclo, uma escola. E cada vida trazia desafios específicos, relacionamentos específicos, dores específicas, porque a alma precisava aprender algo, crescer em algo, resolver algo que ficou pendente de vidas passadas. E quando a alma finalmente aprendia tudo o que precisava, quando ela resolvia todas as suas pendências, quando ela perdoava, amava, aceitava, então ela não precisava mais voltar. Ela estava livre, estava completa. E essa era a última encarnação. E como você sabe se está na última encarnação? Kubler-Ross dizia que há sinais. Pessoas que sentem desde cedo
que não pertencem a este mundo, que têm uma nostalgia profunda de algo que não conseguem nomear, que se sentem velhas por dentro, mesmo jovens por fora, que têm sabedoria inexplicável, que perdoam com facilidade, que não se apegam a coisas materiais, que vivem com leveza, mesmo em meio ao caos. Essas, ela suspeitava, eram almas antigas, almas que estavam fazendo a última volta. E por isso, elas viam a morte de forma diferente, não como inimiga, mas como libertação final. Ela também falava de algo que intrigava profundamente: as mortes que aconteciam em datas significativas, aniversários, datas de casamento, o dia em que alguém amado tinha morrido anos antes. Ela via isso repetidamente, e para ela, não era coincidência, era escolha inconsciente da alma, como se ela marcasse o próprio fim com uma data que tinha significado, como se dissesse: eu vim neste dia. Ou eu perdi alguém neste dia, então é justo que eu parta neste dia também. Era poesia invisível. Era simetria espiritual. Havia também o fenômeno do relógio parado. Famílias relatavam que no exato momento da morte, um relógio parava, ou uma lâmpada queimava, ou um objeto caía. E Kübler-Ross não descartava isso como superstição. Ela via como manifestação de energia. A alma, ao deixar o corpo, liberava algo, uma carga, uma vibração. E objetos ao redor, especialmente eletrônicos, captavam isso. Eram ecos físicos de uma saída espiritual. Eram as últimas marcas de uma presença que estava se dissolvendo do mundo material. E depois da morte, Kübler-Ross ensinava: a conexão não acabava. Ela coletou milhares de histórias de pessoas que sentiam a presença de quem havia partido. Um perfume familiar que surgia do nada. Uma música que tocava no rádio exatamente quando você pensava na pessoa. Um sonho vívido, onde ela aparecia, jovem, feliz, e dizia: estou bem. Não chore por mim. E Kübler-Ross acreditava que esses não eram truques da mente. Eram comunicações. Eram sinais. Eram a forma que as almas do outro lado usavam para dizer: eu ainda estou aqui. Só mudei de forma. Mas o amor não morreu. O amor nunca morre. Ela incentivava as pessoas a prestarem atenção nesses sinais, a não descartarem como imaginação. Porque quando você abre o coração, quando você permite acreditar, você começa a perceber. E essa percepção traz conforto, traz certeza. Traz a sensação de que a morte não é separação absoluta, é apenas uma mudança de frequência. Você ainda pode sentir, você ainda pode se conectar, só precisa aprender a linguagem nova. Um dos sinais mais comuns, Kübler-Ross notava, eram as borboletas. Pessoas relatavam que logo após a morte de alguém querido, uma borboleta aparecia, pousava na mão, ficava ali, sem medo, como se quisesse ser vista, e depois voava. E a pessoa sentia paz, sentia que era uma mensagem. E talvez fosse. Porque a borboleta é transformação, é renascimento. É a prova de que algo que parecia morto, o casulo imóvel, na verdade estava gestando vida nova, alada, livre. Outro sinal era o horário. Pessoas que acordavam sempre no mesmo horário da madrugada, especialmente entre 3 e 5 da manhã. E Kübler-Ross dizia que esse não era um horário qualquer. Era o que muitas tradições espirituais chamavam de hora dos espíritos. O momento em que o véu entre os mundos é mais fino. Quando quem está do outro lado consegue se aproximar mais facilmente. E se você acordava nesse horário repetidamente, talvez alguém estivesse tentando falar com você. Não para assustar, mas para consolar, para lembrar, para dizer: eu não te esqueci, e você não precisa me esquecer também. Kübler-Ross ensinava que o luto não tem prazo, não tem cronograma certo. Cada pessoa processa a perda no seu tempo, e a sociedade muitas vezes apressava. Já faz 6 meses, você precisa seguir em frente. Mas ela discordava. Você segue em frente quando estiver pronto, quando tiver chorado tudo o que precisava chorar, quando tiver falado tudo o que precisava falar, quando tiver sentido tudo o que precisava sentir. Apressar o luto é negar a importância do que foi perdido. É fingir que o amor não era tão profundo. E isso não honra nem quem partiu, nem quem ficou. Ela também diferenciava luto de depressão. Luto é ondas, dias bons e dias ruins. Momentos de saudade intensa e momentos de gratidão pela memória. Depressão é oceano, é peso constante.
É perda de sentido. E se o luto se transforma em depressão, se semanas viram meses e a pessoa não consegue funcionar, não consegue sentir nada além de vazio, então é hora de buscar ajuda. Não há vergonha nisso. Não é fraqueza. É cuidado. É reconhecer que a dor ultrapassou o que você consegue carregar sozinho. Mas para a maioria das pessoas, o luto, com o tempo, se transforma. A dor aguda vira saudade suave. A ausência física vira presença no coração. E você aprende a viver com a perda, não superando, não esquecendo, mas integrando. A pessoa que partiu vira parte de quem você é, vira referência interna. Você toma decisões pensando: o que ele faria? Você sente coragem lembrando: ela acreditava em mim. E assim, de certa forma, quem morreu continua vivo, dentro de você, guiando, inspirando, amando. Kübler-Ross também falava de algo que assustava muita gente: pressentimentos. Pessoas que sabiam que alguém ia morrer antes de acontecer, que acordavam no meio da noite com certeza absoluta, que ligavam e descobriam que, naquele exato momento, a pessoa tinha partido. Como isso era possível? Para ela, era conexão de alma. Quando você ama alguém profundamente, você está ligado, não apenas emocionalmente, energeticamente. E quando aquela alma parte, você sente o rompimento. Você sente o vazio que ela deixou no tecido invisível da existência. E isso não é paranormal. É amor. Amor que transcende distância. Amor que sente além dos sentidos. E havia casos ainda mais intensos. Pessoas que viam a pessoa no momento da morte, mesmo estando longe, mesmo sem saber que ela estava morrendo. De repente, o pai aparecia no quarto. Sorridente, tranquilo, dizia: estou indo, mas está tudo bem. E sumia. E minutos depois, o telefone tocava. A notícia. E a pessoa não se assustava. Porque já sabia. Porque tinha se despedido. Porque o amor tinha encontrado um caminho. Tinha atravessado a distância. Tinha dado um último abraço. Kübler-Ross não via essas experiências como raras. Ela via como comuns, mas silenciadas. Porque as pessoas têm medo de falar. Medo de serem chamadas de loucas. Medo de não serem acreditadas. Então guardam, escondem. Mas quando ela criava espaço seguro, quando ela dizia: me conte o que você viu, as histórias jorravam. Centenas, milhares. Todas parecidas. Todas apontando para a mesma verdade. Há mais entre o céu e a terra do que nossa ciência consegue medir. E a morte não é fim. É portal. E talvez o ensinamento mais profundo que Kübler-Ross deixou não seja sobre a morte. Seja sobre a vida. Porque tudo que ela aprendeu observando pessoas morrerem era, na verdade, um espelho do que importa enquanto estamos vivos. Ela via pessoas em seus leitos finais que choravam, não de dor física, mas de arrependimento. Eu trabalhei demais. Eu não disse eu te amo o suficiente. Eu guardei mágoa por coisas pequenas. Eu não vivi. Eu apenas sobrevivi. E essas palavras eram um alerta, um grito da alma dizendo: não espere chegar aqui para perceber o que importa. O que importa, Kübler-Ross repetia, nunca é o dinheiro, nunca é o status, nunca é quantas coisas você acumulou ou quantas pessoas te aplaudiram. O que importa, sempre, é o amor. É quanto você amou, quanto você foi amado, quanto você perdoou. Quanto você se permitiu ser vulnerável. Quanto você viveu com verdade, com coragem, com coração aberto. Porque essas são as únicas coisas que a alma leva quando parte. O resto fica. O resto sempre ficou. Ela via pessoas ricas morrerem com a mesma paz de pessoas pobres. E via pessoas pobres morrerem apavoradas igual pessoas ricas. Porque o que definia a qualidade da morte não era a conta bancária. Era a qualidade das relações. Era o quanto você se permitiu conectar. O quanto você se deixou amar. O quanto você amou de volta. E isso não custa dinheiro. Não exige status. Exige presença. Exige coragem. Exige que você tire as máscaras e mostre quem você realmente é. Kübler-Ross também aprendeu algo essencial sobre o sofrimento. Ela via que todas as pessoas que morriam tinham sofrido de alguma forma em vida. Doença, perda, traição, dor. E muitas perguntavam: por quê?
Por que eu tive que passar por isso? E a resposta que ela oferecia não era religiosa. Não era sobre castigo divino. Era sobre crescimento. Ela dizia: a alma não cresce no conforto, ela cresce na pressão, como o diamante. Como a borboleta que precisa lutar para sair do casulo, porque essa luta fortalece as asas. Se você cortar o casulo para ajudá-la, ela nunca voará, porque não desenvolveu a força necessária. O sofrimento, na visão de Kübler-Ross, não era inimigo. Era professor. Cruel, sim. Doloroso, sempre. Mas transformador. E quando você olha para trás, para os momentos mais difíceis da sua vida, você percebe. Foi ali que você mudou. Foi ali que você descobriu quem realmente é. Foi ali que você encontrou força que não sabia que tinha. Foi ali que você aprendeu empatia, compaixão, humildade. E essas lições, ela dizia, são eternas. Você pode perder tudo na vida, mas o que você aprendeu com a dor, ninguém tira de você. Nem a morte. Ela também ensinava sobre o medo da morte, especificamente. E dizia que esse medo, na maioria das vezes, não é da morte em si. É do desconhecido. É da perda de controle. É da ideia de deixar de existir. Mas quando você ouve os relatos de quem quase morreu, quando você presta atenção nos sinais que os moribundos enviam, o medo diminui. Porque você percebe, há algo do outro lado. Não é vazio. Não é escuridão eterna. É luz. É amor. É continuidade. E saber disso muda tudo. Você para de viver com terror. Você para de evitar o assunto. E você começa a viver de verdade. Porque quando a morte não é mais o bicho-papão, a vida se torna mais intensa, mais preciosa, mais viva. Kübler-Ross passou os últimos anos de sua vida preparando a própria morte. Ela teve derrames, ficou em cadeira de rodas, perdeu muito da independência que valorizava, e algumas pessoas achavam irônico. Como alguém que ensinou sobre a morte a vida inteira pode sofrer tanto no fim? Mas ela não via ironia, via coerência. Porque ela sempre disse que morrer é difícil, que exige rendição. E ela estava praticando o que pregava. Estava aprendendo a soltar, a aceitar, a confiar. E quando ela finalmente partiu, em 2004, aqueles que estavam perto disseram que foi em paz, que ela estava pronta, que havia cumprido sua missão, que tinha ensinado o mundo a olhar para a morte sem terror, e que agora ela mesma estava atravessando. Estava vivendo o que tinha estudado a vida inteira. Estava encontrando a luz que tantos pacientes tinham descrito para ela. Estava sendo recebida por aqueles que ela amava e que tinham partido antes. Estava finalmente em casa. Mas o legado dela não morreu. Continua vivo em cada pessoa que lê seus livros. Em cada profissional de saúde que trata pacientes terminais com dignidade. Em cada família que consegue se despedir com amor em vez de medo. Em cada um de nós que, depois de conhecer seu trabalho, olha para a morte de forma diferente. Não como inimiga, mas como parte natural do ciclo. Como a noite que vem depois do dia. Como o inverno que precede a primavera. Os 10 sinais que ela identificou não são apenas informativos. São convites. Convites para prestar atenção, para estar presente, para honrar o processo, para acompanhar com amor. E se você um dia estiver ao lado de alguém que está vivendo esses últimos dias, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa dizer as palavras perfeitas. Você só precisa estar ali, segurar a mão, olhar nos olhos, dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. Porque essa é a única coisa que realmente importa no final. Não estar sozinho. E se você está carregando culpa por alguém que já partiu, por não ter se despedido, por ter dito coisas duras, por não ter resolvido o que precisava ser resolvido, saiba, não é tarde. Você pode falar agora. Pode escrever uma carta. Pode acender uma vela e dizer em voz alta: eu te perdoo. Me perdoe. Eu te amo. E de alguma forma, naquele plano onde as almas habitam, sua mensagem chega. Porque o amor não precisa de corpo físico para viajar. Ele atravessa dimensões. Ele quebra barreiras. Ele cura. Mesmo depois da morte. Kübler-Ross nos ensinou que a vida e a morte não são opostos. São parceiras. Uma dá sentido à outra. E viver bem é, no fundo, aprender a morrer bem. É viver de forma que, quando chegar a sua hora, você não tenha arrependimentos. Você não tenha pendências. Você possa olhar para trás e dizer:
Eu amei, eu perdoei, eu vivi com verdade, e agora estou pronto para o próximo capítulo. Então viva sabendo que você é mortal. Não com medo, mas com urgência sagrada. Ame as pessoas enquanto elas estão aqui. Perdoe rápido. Fale a verdade. Abrace mais. Reclame menos. E quando chegar a sua vez de partir, ou a vez de alguém que você ama, olhe para esses 10 sinais não com terror, mas com reverência, porque eles são a última canção do corpo. O último poema da alma. E são lindos, são sagrados, são a prova de que a morte não é o fim, é só a virada da página. E o livro continua. Sempre continuou. Sempre continuará. Se este vídeo tocou você, se trouxe clareza, conforto ou esperança, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando sua experiência, sua história, sua conexão com esse tema. E se inscreva no canal, porque vamos continuar explorando esses mistérios juntos. Porque a morte não precisa ser um tabu. Pode ser uma conversa, pode ser um aprendizado, pode ser, no final das contas, a maior professora da vida.